Muito bem, então boa noite a todos. Para quem já me conhece, eu sou Fátima Nunes. Para quem não me conhece, eu também sou Fátima Nunes, né? Sou consteladora familiar e sou formadora de novos consteladores. E a ideia desse workshop, como eu já falei antes da gente iniciar essa gravação, é trazer para todos algumas ferramentas para que nós possamos usar a constelação familiar como uma filosofia de vida. Então, na última terça-feira, eu fiz também um workshop. Eu ainda não tenho certeza se eu vou realmente colocar no YouTube. Pode ser que eu coloque, pode ser que não. Se eu colocar, eu vou avisá-las, tá? Avisá-los, né? De que esse material todo tá no YouTube. E se vocês não receberem nada, é porque realmente eu decidi que não vou colocar ainda, e à medida que eu for resolvendo disponibilizar esse material, aí eu vou avisando vocês, tá? Qual que é a ideia desse encontro hoje, né? Eu coloquei como tema o teu adulto como guia. E isso às vezes soa meio estranho, né? Sim, o meu adulto me guia, né? Eu sou um adulto, então o meu adulto me guia. Ok. Só que nem sempre é assim. Porque às vezes esse adulto, ele está agindo, ele está em conexão com a criança dele. E essa criança, como já trabalhou em Jung muito tempo, ela pode ser uma criança negativa ou uma criança positiva. De qualquer forma, ela vai sempre ser contribuição para esse adulto. Só que essa contribuição nem sempre vai ser uma contribuição positiva. Por quê? Muitas crianças passam por questões bem interessantes que trazem trauma, trazem sensação de abandono. Essas crianças muitas vezes são negligenciadas ou pelos pais ou por pessoas que cuidam delas. Nós temos ainda a questão dos abusos, das crianças abusadas. Então, essa criança, ela está sempre conosco. Ela nos acompanha durante toda a vida. E às vezes nós não conseguimos parar e olhar para essa criança. Nós não conseguimos entender o que essa criança nos conta, o que ela quer nos dizer. Então, vocês devem consumir também na internet muitos terapeutas trabalhando a criança interior. Eu vou trazer o trabalho dessa criança interior numa linha sistêmica, né? O que acontece com essa criança em relação às ordens do amor de Bert Hellinger, que são exatamente as leis sistêmicas. Essas leis, elas vão comandar o sistema familiar, mas elas vão também comandar outros sistemas aos quais nós pertencemos. Por quê? Fazendo uma revisão aí do que eu falei no primeiro encontro. Essas três leis, elas regem os sistemas. Quando essas leis estão em desordem, elas adoecem o sistema. E essas leis, elas imperam independentemente de eu acreditar nelas ou não. É um fenômeno. Elas estão ali e elas funcionam dessa forma. Leis e regras são coisas diferentes, né? Aqui eu impus algumas regras, né? Quando nós começamos esse trabalho. Desligue o seu microfone. Se você quiser fazer uma pergunta, coloque no chat. Se você não consegue escrever no chat, você vai escrever numa folha de papel, e lá no final eu vou abrir a oportunidade de você perguntar. Inclusive, o bacana de participar ao vivo é você poder perguntar e sanar as suas dúvidas, né? Então, essas são regras, né, de boa convivência, regras para que as coisas funcionem bem durante o tempo que nós vamos estar aqui. As leis, né, as leis universais, as leis sistêmicas,
elas imperam, mesmo que nós não acreditemos nelas, né? Então, a isso nós também chamamos de fenômeno. Então, as leis sistêmicas são pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o tomar, ou o dar e o receber, que eu vou poder falar um pouquinho hoje. No pertencimento, todo indivíduo tem direito a pertencer. No encontro passado, a gente percebeu o que o não pertencimento, o que as exclusões causam ou podem causar no sistema. A gente também percebeu como que a hierarquia impera, né? Quem vem primeiro tem precedência. Então, quando há uma inversão de papéis, quando eu não estou no meu lugar, também isso vai criar uma série de situações e desordens nesse sistema que vão acabar adoecendo o sistema, né? E a partir desse adoecimento, repetições de padrões começam a acontecer, né? As pessoas não sabem exatamente qual é o lugar delas, elas começam a agir a partir dos próprios conflitos. E aí, quando nós entendemos essas leis, a gente começa a pensar um pouquinho mais, e a gente começa a ter mais consciência do que de fato representa o nosso pertencimento e o nosso lugar dentro dos sistemas, né? E a terceira lei que ficou faltando é o equilíbrio entre o dar e o tomar. E por que eu deixei para hoje? Porque isso tem muito a ver também com a nossa criança. Como é que a criança tomou a vida dos pais? Como que a criança se relaciona com as trocas? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E eu só posso tomar ou receber aquilo que eu necessito. E muitas vezes, se a minha criança teve situações onde ela não recebeu algo, ela fica na escassez, ela fica num lugar de reivindicação. E essa criança aprende a se relacionar a partir dessa personalidade que ela cria em cima daquilo que ela gravou, ou dessa programação, ou que fizeram para ela, ou que a partir do olhar dela, ela mesma estabeleceu. Por quê? Até os 7 anos de idade, tudo que nós vivemos fica gravado no nosso neocórtex, que é uma partezinha lá do nosso cérebro. Então, muitas vezes nós vamos funcionar no adulto a partir da programação dessa criança. Então, muitos são os trabalhos, como eu já falei, a respeito da criança, mas dentro das constelações, a gente vai perceber o que faltou para essa criança. Normalmente, quando vem alguém para um trabalho de constelação familiar, a gente percebe muito rapidamente que a criança está na desordem sistêmica, ela está na desordem do amor. Ela não sabe qual é o lugar dela, ela se sente abandonada muitas vezes, porque sim, de fato ela foi. Ela é uma criança traumatizada, porque aconteceram questões que impactaram profundamente a vida dela, e ela vai perceber, o adulto vai perceber, que ao longo da vida ele continua no abandono, ele continua no trauma, ele continua no abuso, certo? Para que a gente possa começar a entender um pouco mais essa criança, a gente precisa perguntar para ela o que ela precisa, né? Às vezes, no sábado, eu fui na casa de uma colega, que está aqui, inclusive, e eu fiquei muito feliz, porque ela serviu pipoca e gasosa de framboesa. E eu amo gasosa de framboesa, certo? Então, quando eu terminei de tomar, depois veio a gula, né? Porque daí eu tomei mais gasosa de sobremesa, daí já de framboesa, daí já era o adulto ali, né? Mas a sensação de comer aquela pipoca e de tomar aquela gasosa de framboesa e no final dizer, entende?
era a minha criança extremamente feliz. Então, às vezes, a gente precisa agradar essa criança, né? Dar aquilo também que ela necessita. E aí muitos levam para um lado, né? Ai, a minha criança precisa de um doce. Ai, a minha criança precisa de uma roupa nova. Ai, a minha criança precisa de um sapato novo. Então a gente tem que cuidar um pouquinho com isso, né? Para não levar a nossa criança compulsiva também para a vida, né? Mas sim, nós precisamos muitas vezes agradá-la. E por que o equilíbrio de troca, né, cabe muito com essa criança? Por quê? Às vezes o que essa criança recebeu, ela julga que não é o suficiente. E o que ela recebeu dos pais. Então, sim, faltou muitas vezes o afeto da mãe, faltou, quem sabe, a presença do pai. E por que que faltou o afeto da mãe? Porque às vezes essa criança é aquele filho do meio, e logo depois a mãe engravida, e aí tem aquele monte de criança, e aquela criança fica meio sem saber o que fazer e começa a ter que resolver as coisas sozinha. Às vezes ela vai sentir um movimento de amor interrompido em relação a essa mãe, porque como nós nascemos diz muito sobre nós. As crianças que necessitam ser afastadas dos pais ou da mãe durante um período de tempo, ficando em incubadora, podem desenvolver algumas faltas justamente por conta desse amor que interrompe. Porque a criança ela não compreende, ela está com a mãe, ela tem uma relação simbiótica com a mãe, ela está num aconchego, ela sai daquele aconchego, ela já não ouve mais o coração da mãe que bate em compasso com o dela, ela já não está mais sendo alimentada e acolhida dentro daquele ventre. E aí, além de tudo, ela já não tem mais, ela não ouve mais a voz daquela mãe e muitas vezes do pai também, que é muito presente, e ela precisa ficar numa incubadora. Né? E quando isso acontece, a criança se sente abandonada. Temos também as questões intrauterinas, às vezes as relações com essa mãe ou com o pai, em relação ao pertencimento a esse filho ser planejado ou não, a esse filho vir de forma programada ou não, né? Às vezes as mães rejeitam os filhos porque realmente ali não era o momento, depois que a criança nasce, está tudo certo sempre, mas num primeiro momento aquele impacto pode trazer também essa sensação de não pertencimento. Às vezes os pais, né, o pai não é presente, né? Então vem muito a questão do abandono, porque ele não está ali para cuidar, para mostrar a vida, né? Para fazer as aventuras, porque isso vem muito da parte do pai. E isso também vai gerar uma sensação extremamente difícil. Na vida adulta, quem sabe essa criança, esse adulto chegue e diga: não me faz falta, porque eu não conheci, então eu não tenho relação, né? Então, fisicamente, realmente, quem sabe, não faça falta, porque se substituiu, vamos dizer assim, pelo segundo marido da mãe, às vezes pelo pai da mãe, o avô, né? Mas fica sempre aquela lacuna, né, daquela pessoa que não está ali. É como se faltasse algo. Por quê? Nós, queiramos ou não, nós somos 50% o pai e 50% a mãe. E eu ouso a dizer que nós somos 100% pai e 100% mãe. Então, mesmo que eu não tenha conhecido a minha mãe, porque ela morreu no parto, né? Ou quem sabe até por alguma razão me deu para adoção, mesmo assim eu carrego essa mulher em mim. Mesmo que eu não tenha conhecido meu pai, porque não esteve presente ou porque faleceu, mesmo assim eu carrego esse homem em mim. E eu carrego também tudo que eles representam, como o preço que custou a eles e que cuida e que custa a mim. Então eu carrego também os meus avós, os meus bisavós, os meus trisavós, tataravós e assim por diante. Todas essas histórias e toda essa carga genética que existe nesse sistema.
E essas histórias nós chamamos de informação, que é o campo morfogenético, né? O campo de informações do nosso sistema familiar. Então, tudo o que aconteceu lá atrás, isso tudo está em mim, está nas minhas células, né? Está no meu DNA. Então, eu não tenho como não carregar isso. Por isso que, às vezes, nós estamos aqui no momento presente, vivendo histórias que aconteceram lá atrás. E essa criança, ela não tem essa compreensão. Então, ela vai escrever um script de vida para ela. Isso nós estudamos muito dentro da análise transacional, que é uma das bases da constelação familiar. Ela escreve um script para ela a partir daquilo que ela enxerga, a partir daquilo que determinam para ela, e muitas vezes a partir das histórias que ela acompanha, né? Os contos de fada, os desenhos. Então, existe muita preocupação também dos pais em saber o que os filhos consomem. E nós hoje já estamos mudando muito isso, mas tinha muito uma relação da princesa esperando o príncipe encantado, né? E muitas vezes esse príncipe encantado não aparecia, e também a princesa não é tão princesa assim, né? E aí ficam esses arquétipos também imperando no adulto, que lá na sua criança consumiu uma história que não era real, cheia de crenças, muitas vezes. Na minha época tinha um filme chamado Pássaro Azul, e era um filme que eu adorava assistir, passava na sessão da tarde e eu adorava assistir. Esses dias eu encontrei esse filme e eu falei, o Pássaro Azul eu vou assistir. Meu Deus, quando eu comecei a assistir, eu falei, Jesus, quanta criança de escassez, né, nesse filme. E o quanto eu consumi isso durante a minha infância. Então, tudo isso vai estruturando essa criança e ela vai introspectando todas essas informações. Chega um determinado momento da vida onde eu decido me trabalhar, decido ter mais autoconhecimento e eu começo a trabalhar tudo isso. Então, o que acontece? Todas essas questões começam a emergir, né? E aí eu digo, nossa, como eu mesma falei, meu Deus, esse filme tinha muita crença, né? Não era bem desse jeito. E eu começo a despertar, eu começo a tomar mais consciência a respeito do meu ser. Por isso que é muito importante a gente olhar para essa criança. E eu posso fazer isso a partir de uma constelação familiar, sim, né, do processo, mas eu posso fazer isso no meu dia a dia. E é essa a minha proposta para vocês, né, que a gente realmente se conecte com essa criança, entenda o que ela necessita, ou pelo menos que a gente comece a perceber a partir do que eu estou funcionando. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando uma criança é afastada do pai, quando o pai não é presente, por qual motivo for, né? Quem sabe o olhar dessa criança seja de cuidado para com a mãe. Então, muitas vezes, essa criança se coloca ao lado da mãe, no lugar do pai. E ela tenta substituir esse pai. Essa é uma dinâmica oculta que pode estar imperando na minha vida. Uma outra dinâmica, eu sinto pena da minha mãe, porque a minha mãe foi uma mulher muito batalhadora, ela me criou sozinha, ela é mãe, o meu pai não existe, e eu admiro demais essa mulher por tudo que ela é. Inconscientemente, eu tento salvá-la o tempo todo. Então, eu me coloco numa posição de salvador.
porque eu tento salvar a minha mãe, e aqui eu não vou conseguir, ok? Segunda dinâmica que pode acontecer. Ou eu olho para o relacionamento da minha mãe com o meu pai, de abandono, né? Meu pai me abandonou, mas na verdade ele abandonou a minha mãe. E eu olho para os relacionamentos a partir dessa informação. Então, eu olho para o relacionamento dos meus pais e, mesmo inconscientemente, eu reproduzo esses relacionamentos na minha vida. Então, eu busco relacionamentos não disponíveis, pessoas não disponíveis para os relacionamentos, pessoas que, num primeiro momento, até se interessam por mim, mas depois vão embora. Por quê? Porque nessa dinâmica eu me coloquei no meio do papai e da mamãe, lá quando eu era criança. E aqui eu estou triangulada com os meus pais. Então eu posso também ter relacionamentos com pessoas que não estão disponíveis, inclusive porque já tem um relacionamento. Já tem um namorado ou namorada, já tem um marido ou uma esposa, já tem um noivo ou uma noiva, e eu estou ali sempre triangulado ou triangulado nessa relação. Aqui mais uma dinâmica que pode acontecer. Fátima, e como que eu percebo isso? Eu preciso olhar para essa criança. Eu preciso dizer, nossa, essa criança ainda carrega essa dor. Então, muitas vezes eu vou precisar olhar para o meu pai e para minha mãe e dizer para eles que o que aconteceu entre eles é deles. Que mesmo que o relacionamento não tenha sido relacionamento de propaganda de margarina, mesmo que as coisas não tenham dado certo, né, dentro daquilo que a gente acredita que é certo e errado, mesmo que não tenha sido tão fluido, mesmo assim eu estou aqui, né? Eles cumpriram a parte deles, eu nasci e agora eu preciso tomar essa vida. E é aí que entra o equilíbrio entre o dar e o receber, ou entre o dar e o tomar. O que vai acontecer aqui? Eu começo a tomar dos meus pais o que eles tiveram para me dar, dentro da imperfeição deles, dentro daquilo que eles julgavam certo ou errado, dentro das programações que eles já tinham e foram me passando. E aqui eu começo a olhar com um pouquinho mais de cuidado para essa vida que vem através desse pai e dessa mãe. Por quê? Porque eu dei uma atenção especial para essa criança e essa criança começou a me contar uma história. E aqui eu percebo que eu ainda ajo como aquela criança. E quando que eu percebo isso? Que é aqui que vem o ponto de observação. Quando eu reivindico demais, aquilo que me dão nunca é o suficiente. Sempre falta algo. Aqui, essa criança provavelmente acredita que não recebeu o suficiente. Então, o que ela vai fazer? Ela vai buscar isso em todos os pilares da vida dela. Ela vai buscar isso na educação, às vezes ela se torna aquela criança estudiosa, extremamente responsável, as melhores notas, ela não consegue lidar com a frustração, ela sempre tem que dar o melhor dela, ela sempre tem que saber tudo na ponta da língua. Se possível for, ela vai inclusive estudar mais que o professor para poder dar aula, para poder colocar o professor em algumas situações de saia justa para que ela tenha a resposta. Isso é positivo? É positivo. Essa criança, ela se desenvolveu a tal ponto, nessa inteligência dela, que isso vai trazer grandes benefícios, mas vai trazer também muita dificuldade. Porque normalmente é aquela pessoa que sempre sabe tudo, que sempre questiona demais, que sempre coloca as pessoas numa situação, às vezes, até de constrangimento, né? Por quê? Porque foi assim que essa criança aprendeu a pertencer.
Foi assim que ela entendeu que ela poderia ser vista. E aí ela reproduz isso ao longo da vida. Então, normalmente, quando a gente vê essas pessoas, às vezes a gente tem até um certo, ah, meu Deus do céu, que dificuldade de lidar com essa pessoa. Mas aqui a gente também pode olhar para a dor que essa pessoa carrega, porque foi assim que ela conseguiu pertencer. Então, aqui a criança impera tanto até que ela vai para o autoconhecimento e ela diz uma coisa muito importante para essa criança, que é: agora eu cuido de você. Porque o que faltou para essa criança foi o cuidado, ou dos pais, ou de quem cuidava dela, ou aquela sensação de não ser vista, de não pertencer, né? Muitas crianças sofrem também bullying na escola, tem vergonha de falar para os pais. Hoje as crianças têm mais informação, mas na minha época, por exemplo, a gente sofria bullying. Nossa, muito bullying, a gente nem sabia o que era isso. E a gente ia naquela sensação de não pertencimento. E a gente ia resolvendo do jeito que dava, né? Até eu dei aula no final de semana, eu falei, o jeito que eu encontrei de me defender do bullying era me colocando e me expondo, né? Então, eu enfrentava aquelas situações. Com isso, também na vida, eu me tornei uma pessoa muito briguenta, né? Muito inquisidora até às vezes. Mas era a minha sombra, era a minha proteção. Precisei, ao longo da vida, ir trabalhando isso, porque senão não há equilíbrio nas relações. Então, aquilo que a gente vive também dentro do sistema educacional vai falar muito sobre a nossa criança. E a gente precisa curar essa criança, né? Porque existem situações ali que, para a vida adulta, ela vai trazer muitos conflitos. Então, quando eu era pequena, dentro da instituição, eu precisei me impor, precisei brigar, precisei dizer: aqui eu pertenço, aqui é o meu lugar. Isso me transformou numa pessoa muito forte, né? Só que essa fortaleza toda traz também uma questão de uma pessoa muito reativa a tudo. Então, a gente precisa dosar tudo isso para que a gente possa deixar que o nosso adulto nos guie e não a nossa criança. Então, perceber, né, essas nuances do que é a minha personalidade e de como eu reajo à vida, e de como eu tomo a vida, e de como eu funciono na vida, isso é o mais importante. O mais importante também aqui é não me rotular, né? Porque às vezes eu posso começar a dizer, eu ajo assim porque a minha criança sofreu isso, então eu sou assim. Aí aqui eu coloquei um rótulo para mim. Ou eu passo a rotular os outros. Essa pessoa é assim porque a criança dela é uma criança ferida. Não, eu percebo tudo isso sem colocar rótulos. Sim, quem sabe ali tem uma criança ferida. Sim, aqui tem algo que eu preciso olhar. Sempre pensando que nós podemos ir para transformações, né? Nós estamos em profunda transformação o tempo todo na vida. E aqui hoje eu vou trazer para vocês um link com as leis fundamentais, né? Com as leis do universo. São 10 leis. Hoje eu vou falar sobre 5 leis, porque eu vou fazer essa relação da criança, daquilo que a gente programa, de como a gente flui com o universo, como a gente flui com a vida, como a gente flui com os nossos pais, né? Então, a primeira lei é a não comparação. Não comparar-se. Hoje a gente vive num momento especial onde as redes sociais trazem exposição o tempo todo a respeito da vida das pessoas. Isso tanto no trabalho,
quanto na própria vida pessoal. E a internet, né, o Instagram e outras redes sociais, eles são feitos, e tem até alguns memes que falam assim, que eu posto coisa boa, se for para postar coisa ruim, eu nem posto, né? Então, eu vou postar a minha melhor foto, eu vou postar uma foto com filtro, eu vou postar só aqueles momentos que eu estou feliz, né? Quem trabalha, eu sou uma pessoa que eu divulgo pouquíssimo da minha vida pessoal, mas eu trabalho o tempo todo na internet. Então as pessoas devem dizer assim, nossa, Fátima só trabalha. Porque nunca tem ela assim, tipo, na minha época tinha um personagem que era um álbum, né, que era figurinhas do Zequinha, né? Então, Fátima passeando, Fátima andando de barco, Fátima andando de bicicleta. Então, não tem essa parte das figurinhas, né? Porque eu quase não exponho isso. De vez em quando, eu coloco lá alguma coisa para que as pessoas saibam que por detrás da consteladora tem também uma mulher normal, que sai, que se diverte, que toma seu vinho porque gosta, que não é um ser perfeito, um guru, que não é uma mentora espiritual ou qualquer coisa do gênero. É uma pessoa que trabalha com uma ferramenta, que é, uma, que é um trabalho que eu gosto muito, mas que também vive, que namora, que se diverte e tudo mais. Só que o que acontece com as pessoas que olham aquilo, né? Então, a impressão que dá é que a Fátima está todo dia muito bem, porque todo dia ou ela faz uma postagem, ou ela está com um curso novo, ou então ela está sempre dando aula, ou ela está atendendo. Então, como é que começa a criar essa imagem em relação à Fátima? Nossa, a Fátima é uma pessoa de sucesso, a impressão que eu tenho, né? A gente não pensa, mas é essa imagem, e o marketing trabalha muito bem com isso. Qual é a construção da tua imagem, né? De uma pessoa de sucesso, de uma pessoa feliz, que está sempre de bem com a vida, que nunca acorda com problema, que nunca fica doente. Mentira, ok? Por quê? Eu sou tudo isso, mas eu também tenho os meus momentos de dificuldade, eu tenho os momentos onde eu preciso me trabalhar, eu tenho os meus conflitos, eu tenho situações com as quais eu tenho que lidar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar, sim, todas as ferramentas que eu conheço para melhorar. Mas que, às vezes, para onde eu vou? Para minha criança. Ai, estou cansada. Eu não aguento mais. Eu estou triste. A gente vai para a criança. Gente, e é natural a gente ir para esse lugar, né? Por quê? Porque realmente nós vivemos uma vida material e nessa vida material nós temos coisas incríveis acontecendo, mas nós temos coisas difíceis, que são os nossos conflitos, as nossas dificuldades, as nossas inseguranças, né? Tudo isso faz parte da vida. Então, essa primeira lei eu trago do não comparar-se, porque às vezes quando você está nesse momento que não está tudo tão perfeito quanto a vida daquele ser que está ali no Instagram, que está ali no YouTube, que está, enfim, no Facebook, todas essas redes sociais aí, quando a tua vida não está igual àquela, parece que ali você está no menos, né? Aqui vem uma sensação de impotência por essa comparação. Então, aqui eu trago uma informação importante. Nós somos seres únicos no universo. Aquilo que a Fátima a Marta não é igual. A Marta não se sente como a Fátima. Então, naquele momento que eu olho para o outro, seja na rede social, seja num domingo, num almoço de família, às vezes acontece muito isso com os primos, com as primas, né? Chega lá aquela moça e diz: ai, tua prima já casou, você vai casar quando? Ai, sua prima já casou, já teve filhos, vocês vão ter filhos quando? Né? E aí vem aquela sensação de que você nunca é bom o suficiente. Ou não. Ou vem aquela sensação assim, não, não casei, não quero casar, estou inteiro, isso aqui, né?
Não tive filhos, não vou ter, não vou ter agora, estou inteiro nisso aqui. Mas como é que eu reajo a essa comparação? Será que eu fui muito comparada quando eu era criança? E as crianças e muitos pais, né, na inabilidade de serem pais, porque os pais aprendem a ser pais sendo pais. Né? Uma mãe se torna mãe quando tem um filho, um pai é a mesma coisa. E às vezes nessa inabilidade acaba sempre comparando essa criança com os irmãos, com os vizinhos, com os primos. Então, opa, se eu me comparo demais, quem sabe eu precise aqui também conversar com a minha criança e dizer a ela, olha, criança, agora eu cuido de você. Lá, quando você era criança, o papai e a mamãe te comparavam com os coleguinhas, você, sendo comparada pelos teus pais, acabou se comparando também com os colegas no colégio, né? Ou na tua adolescência, ou até quase a tua fase adulta. Criança, eu vim aqui dizer para você que não é assim que a vida funciona. Quando você estava nesse estágio infantil, você não tinha a caminhada que eu tenho hoje. Mas agora eu vim aqui do futuro dizer para você que agora eu cuido de você. E dizer que mesmo diante de tantas dificuldades, você deu certo e vai continuar dando. E aqui eu abraço essa criança e acolho essa criança. Por quê? Porque quando eu não faço isso, quando eu me comparo com o outro, eu perco força. Eu não consigo olhar para a minha vida. Eu não consigo fluir com a vida. A segunda lei que eu quero trazer para vocês é que a gente está em processo de transformação o tempo todo. Lavoisier já dizia: nada se cria, tudo se transforma. É transformação atrás de transformação. Então, aquilo que eu fui lá atrás como criança, eu já consegui ferramentas para ir transformando esses sentimentos. Mas quem sabe alguns estejam tão enraizados em mim que eu ainda não transformei, mas eu tenho a possibilidade de transformar. E aqui eu tomo uma decisão. Aqui eu digo, aqui eu escolho me transformar. Porque eu vivi dessa forma até agora. E isso, quem sabe, tenha me trazido alguns ganhos secundários. Mas se eu continuar agindo dessa forma, quem sabe lá na frente eu me sinta muito frustrado ou frustrada com o que eu criei para mim. Então, aqui eu resolvo ir para um processo de transformação. E eu vou transformando desde lá da minha criança, compreendendo e acolhendo essa criança, para eu poder chegar no meu adulto e ser o guia da minha vida. Tomar a força que vem da vida, que é a força do pai e da mãe, porque a minha vida vem através deles, e olhar para essa criança, pegar na mão dela e dizer: vem comigo. Vamos aqui para um processo de transformação. Quando eu vou para esse processo de transformação, eu saio da vitimização. Porque aí eu entendo que dentro dessa linha de vida que eu tenho até aqui, eu tive muitos aprendizados. E nesse processo de transformação, eu posso transformar esses aprendizados em coisas úteis para mim, como pessoa. Para que eu tenha mais vida, mais amor, mais alegria, mais saúde. Ok? A terceira lei é a lei da evolução. Já que tudo se transforma, tudo também evolui. A evolução, ela não te coloca num processo maior que o outro, mas ela te coloca num processo de mudança. Porque quando eu me transformo, eu evoluo. Quando eu me transformo, eu mudo. E aí eu preciso ter o desejo de me transformar
para mudar. Mas, se eu ficar só me comparando com os outros, ficar numa zona de conforto, do ó vida, ó azar, é assim mesmo, foi assim com meu pai, foi assim com a minha mãe, é assim com todos os meus irmãos, eu não nasci para ser feliz, né? Não tenho dinheiro suficiente, não tenho alegria suficiente, não tenho o suficiente, porque o que eu recebi dos meus pais não foi o suficiente. A vida não foi boa comigo, a vida não foi amorosa comigo. E aqui eu vou estagnar. Aqui eu vou ficar nesse lugar e vou esperar a vida acontecer da forma que ela se manifestar. É uma escolha, é uma decisão, é também. E não existe certo ou errado aqui. Mas você pode ir para um caminho de transformação e evolução e fazer isso no fluxo da vida. E você pode trazer essa criança de mão dada com você, para ela não se comparar, para ela querer se transformar, porque aquilo foi doído, mas tem como olhar para isso e transformar, para que ela mude. E, consequentemente, quando ela muda, o adulto começa a chegar. E aí vem uma questão muito importante. Por quê? Porque criança não ganha dinheiro. Criança não namora, não se relaciona. Quem é que ganha dinheiro? Quem é que trabalha? Quem é que consegue transformar a vida para um momento de evolução? O adulto. Quem é que consegue se relacionar de forma amorosa com as pessoas? Quem é que consegue tomar o sucesso que vem através dessa mãe e desse pai, do jeito que foi, e levar tudo isso para a vida? O adulto. Só que se ele está ainda lá na criança, na comparação, no vitimismo, muitas vezes, por quê? Porque é muita dor. E esse vitimismo aqui não é um vitimismo de mimimi, é um vitimismo que tem a ver com trauma, que tem a ver com negligência, que tem a ver com muita coisa que não foi olhada. E o que eu faço? Para isso não doer, eu coloco um pano em cima disso. E eu digo, eu não quero sentir. Então, eu não vou mexer nisso, porque a hora que eu mexer, vai doer de novo. Ou vai doer tanto que eu não vou dar conta. Então, aqui eu fico de novo num lugar onde eu não me permito ir para uma evolução. A nossa alma, ela não regride. Ela está sempre em movimento para o mais. E por isso que o Bert Hellinger trazia muito essa informação de que a constelação ela é um caminho para o mais. Então, por isso que essa filosofia, ela não precisa ser usada só como uma ferramenta terapêutica. Eu posso tomar algumas decisões a partir do meu conhecimento em relação à constelação familiar. Isso tudo que ela me traz, né? As ordens do amor, as ordens da ajuda, que mais para frente também eu pretendo fazer um trabalho em relação a isso. Como é que eu me relaciono com os meus pais? Como é que eu estou tomando a vida dos meus pais? Eu ainda estou na reivindicação. Ah, eles não me deram o suficiente, eles não me deram amor, eles não me deram, eles não me deram, eles não me deram. Espera, eles me deram a vida. Opa, o adulto consegue dizer, com a vida eu posso tudo. A criança não consegue. Mas aí eu, no meu adulto, posso olhar para ela, carregar ela com a mão e dizer, eu cuido de você. E eu estou repetindo isso. Porque esse é o tchan desse encontro de hoje. Quanto mais você olhar para a sua criança e disser para ela, agora eu cuido de você, porque agora eu estou no meu adulto e meu adulto não está mais reivindicando aquilo que não recebeu e está olhando para a vida, para aquilo que ele tem que conquistar, para aquilo que ele quer para a vida dele, para aquilo que ele pode fazer. Quando eu consigo fazer isso, eu simplesmente vou. E aqui eu não procrastino, aqui eu não me coloco numa posição de perdedor,
aqui eu não me coloco numa posição de carente, aqui eu não me coloco numa posição de abandono, porque eu tomo as rédeas da minha vida, ok? A quarta lei que eu quero trazer para vocês é que tudo é eterno, tudo já é. Quem consome bastante essa questão terapêutica aí dentro das redes sociais, ouve muito essa questão da cocriação, né? Você, inclusive, no próximo, nós vamos falar sobre dinheiro, né? Eu coloquei lá criando dinheiro. Então, vamos entender. Essa daí vai ser legal também, tá? Então, não deixem de vir. Olha a propaganda. Agora foi um momento de propaganda, né? Mas, por quê? Porque na verdade, assim, é um processo, né? A primeira aula, a segunda aula e a terceira aula. E daí tudo isso junto cria uma nova forma de consciência também, uma nova forma de vocês enxergarem a vida de vocês. Mas voltando aqui, tudo é eterno, né? Então, tudo já está pronto. Tudo já é. Tudo já existe. Muitas vezes uma ideia aparece, mas ela já existia em algum ponto. E aqui nessa lei universal vem também uma questão de que nada tem fim. Há o suficiente para todos o tempo todo. Mas nós fomos programados de uma forma onde não há o suficiente. Sempre falta algo. Quando eu compreendo que tudo é eterno e que há o suficiente, eu consigo co-criar com o universo. Por que co-criar? Porque tudo já está criado. Eu só preciso me colocar de forma vibracional e frequencial num estado de consciência onde eu compreenda que já existe e que se já existe, eu posso ter. O problema é que a gente foi também programado de forma que, não, isso não é para você. Isso, veja bem, você está querendo ser algo que você não tem condição de ser, né? Aqui, com muito amor, eu vou trazer algo que a minha mãe falava para mim e que está muito curado dentro de mim, tem muita compreensão no que eu vou dizer, é só um exemplo, né? A minha mãe tinha uma fala que ela olhava para mim quando eu estava me passando em alguns momentos, porque eu sou libriana, eu sempre fui uma criança muito expansiva, então eu era muito exibida, sou até hoje, né? Às vezes a gente se passa, assim, eu sempre, né, estou muito num flow, assim. E a minha mãe olhava e ela dizia para mim: você só quer ser o que a folhinha não marca. Então, o que que é essa expressão, né? Na concepção dela. Tem o calendário, que é a folhinha do ano e tal, e aí tem alguns dias nos meses que a folhinha não marca, porque esses meses não tem aquele dia, né? Dia 31, por exemplo. Se o ano é bissexto, tem a questão lá do mês de fevereiro. Então, essa expressão vem disso. E eu ouvi muitas vezes a minha mãe dizendo isso: você só quer ser o que a folhinha não marca. O que ela queria dizer com isso? Que eu estava indo longe demais, que nem tudo era para mim, que eu não podia acessar aquilo que eu estava querendo, né? Como se eu sempre quisesse mais. E na compreensão dela, como ela não teve, como a minha avó não teve, como a minha bisavó não teve, como a maior parte da família dela não teve, eu estava querendo algo que não era para mim, ok? E ela dizia isso dentro da compreensão dela. Por quê? Qual era o cuidado que ela tinha? Que uma pessoa que quer ser muito aquilo que não pode ser, em algum momento vai se frustrar. De certa forma, ela queria me proteger do quê? Daquilo que ela não foi. Mas um dia eu entendi que sim, eu posso ser. E aqui, quem sabe, eu tenho que ficar numa má consciência, porque às vezes, para ficar na boa consciência, eu faço igual a todos do meu sistema. E na má consciência,
eu vou fazer diferente, então eu tenho que sustentar. E sim, eu posso ser o que a folhinha não marca. Mas eu não preciso fazer isso na raiva, na dor. Sim, mamãe, eu posso ser o que a folhinha não marca. Eu sinto muito se não foi possível para você, mas é possível para mim. E eu vou ser o que a folhinha não marca em homenagem a você. E vou transformar aqui, por quê? Porque tudo é eterno, porque tudo já é, porque existe o suficiente, e eu vou transformar isso para que a minha descendência possa ser também o que a folhinha não marca. Para que a minha descendência possa ser o que quiser, viver todas as coisas e viver em abundância, viver em prosperidade, viver se abrindo para receber o que de melhor o universo tem para nos oferecer. E aqui eu vou desprogramando a minha criança, que quando começava a ser expansiva demais e começava a chamar muita atenção, a mãe precisava conter, dizendo que ela não poderia ser aquilo, porque naquele momento não era adequado. E aqui eu compreendo tudo isso com amor. Eu olho para essa mulher com amor que me deu a vida e que trouxe também as crenças dela, mas aqui eu deixo com ela o que é dela e eu sigo só com o que é meu. Porque sim, mamãe, eu posso fazer diferente de você. Você pode até não gostar, isso pode ir muito contra aquilo que você acredita, mas essa é a minha verdade. Essa sou eu. E aqui eu me encontro. E aqui eu pego a minha criança, que foi tolhida muitas vezes, né? E digo, agora você pode ser quem você quiser. Porque tudo está à sua disposição. O universo é o seu sócio. Você pode co-criar o que você quiser, porque você é merecedora. Ok? Ficamos com a internet um pouquinho instável. Alguém pode me dar um sinal se voltou ao normal a internet, porque só agora Voltou, voltou. voltou. Então, perfeito. Muito obrigada. Ok, e para finalizar a quinta lei hoje, que nós vamos para as outras leis no próximo trabalho, né? A lei da funcionalidade. E essa lei é muito importante, porque essa lei diz que tudo tem uma função na nossa vida. E isso traz muito da constelação familiar, por quê? Porque dentro da constelação a gente sempre diz o seguinte: todo conflito busca uma solução, toda doença busca uma cura. Então, todas as coisas que nos acontecem, boas ou más, elas têm uma função na nossa vida e elas querem nos contar algo, elas querem nos contar uma história. O que isso quer me dizer? Opa, eu estou num momento de muita escassez na minha vida, nada dá certo, o dinheiro não flui, o meu trabalho não está bom. O que eu digo aqui? Nossa, eu não tenho sorte, a vida não foi boa comigo? Ou a pergunta pode ser: o que isso está querendo me dizer? Ah, eu tenho dificuldade nos meus relacionamentos, o meu casamento não é bom, ou eu nunca me casei, ou eu não consigo me relacionar. A vida não é boa comigo? Não. O que isso quer me dizer? Eu fiquei muito doente, muito, muito doente. Estou passando por problemas de saúde muito fortes. A vida não foi boa comigo? O que isso quer me dizer? São sempre histórias que a vida nos conta a respeito de nós, a respeito do nosso sistema, a respeito daquilo que não foi visto, daquilo que foi abafado, a respeito, às vezes, daquela criança que ainda está lá gritando e pedindo, por favor, olhe para mim. Eu preciso de você. E é aqui que o adulto aparece. É aqui que o adulto toma as rédeas da vida dele. É aqui que ele começa a ser o seu próprio guia.
E eu decido estar no meu adulto. Porque no meu adulto eu posso resolver as coisas. No meu adulto eu posso tomar decisões. No meu adulto eu posso me relacionar. No meu adulto eu posso me transformar, eu posso evoluir, eu posso aprender coisas novas. Na minha criança, eu não consigo fazer absolutamente nada disso. Então, a partir do momento que eu der uma atenção melhor para essa criança e deixar essa criança falar e dizer para ela que durante a caminhada, desde que ela era criança até aqui, muitas coisas aconteceram. E muitos aprendizados eu tive agora aqui, nesse adulto, porque hoje eu me coloco numa posição de expansão de consciência, de entender mais as coisas. E agora eu tomo as rédeas e digo, eu cuido disso. Então, se não ficar nada desse workshop para vocês, que fique só uma frase. Querida criança, agora eu cuido de você. O papai e a mamãe nos deram o que eles tinham. E na terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio de troca, eu dou e recebo, só tem uma exceção. Pai e mãe só dão. Por quê? Eles dão a vida. E isso é muito grande. E eu nunca, como filho, vou conseguir devolver para os meus pais o que eles me deram. Porque o que eles me deram é muito grande. Então, essa troca não vai existir. Quem sabe eu até tente fazer essa troca, dando para eles alguma coisa em troca, mas eles vão tentar receber e eu vou tentar dar. Isso nunca vai fluir. A única forma que eu consigo equilibrar um pouco o dar e o tomar com os meus pais é vivendo. Ou passando a vida adiante. E o passar a vida adiante não é só quando você tem filhos. O passar a vida adiante é quando você faz algo de bom com a sua vida. É quando você vive e vive dentro de uma abundância tão perfeita e tão fluida que você consegue, em homenagem aos seus pais, simplesmente viver. E viver com alegria. Ok? Então, hoje era isso que eu queria trazer. E eu queria abrir agora esse espaço aqui para as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vi aqui que a Eliane, se desculpando pela entrada atrapalhada. Olha só, isso aqui é uma coisa muito legal, né? Falar da criança. Quando a gente faz alguma coisa que não está certo, assim, por exemplo, eu entrei e meu microfone estava aberto. O que que dá aqui, né? Uma vergonha, às vezes. Aqui a gente acolhe também. Quem é que sente a vergonha? A criança, né? Opa, eu atrapalhei aqui. Então tá tudo bem, Eliane, você não atrapalhou, né? Você entrou, você provavelmente estava ainda fora da sua casa, mas mesmo assim você fez um esforço para entrar, porque você queria pegar ali desde o começo, e tá tudo bem, tá? Então, se a tua criança ficou envergonhada porque a entrada foi atrapalhada, só acolhe a tua criança e tá tudo certo, ok? Muito bem, pessoal. Vou abrir aqui um pouquinho para perguntas, porque ainda nós vamos ter um exercício sistêmico, tá? O que é esse exercício sistêmico? Eu vou levar vocês através de uma meditação, mas que é, na verdade, uma constelação meditativa para vocês entrarem em contato com essa criança e, a partir desse contato, tomarem algumas consciências, ok? Eu ouvi que alguém abriu o microfone. Quem gostaria de falar? É só abrir o microfone e falar. Ok, estou sozinha aqui nessa sala.
ninguém tem nenhuma dúvida. Foi tão perfeita assim a minha atuação, eu falei tanta coisa que não ficou nenhuma duvidazinha, nada, nada, nada. Podem trazer questões pessoais, tá, pessoal? Foi muito redondo, Fátima. Boa noite para Boa você, boa noite noite, Isadora. a todo mundo. Eu achei assim tão redondo, me senti contemplada. Que bom. Gratidão. Eu que agradeço. Que bom, que bom. Nenhuma duvidazinha, então. Oi, Fátima. Ana Leide. Oi, Ana Leide. É uma continuação da outra, né? Isso é uma continuação da outra. E parece que não sai do lugar, né? As coisas. Tá falando, aí volta para o mesmo lugar, e volta para o mesmo lugar e a gente não sai do lugar. É uma sensação esquisita, É, porque no último encontro eu tinha colocado uma questão pessoal, né, em relação aos relacionamentos de um pai que foi embora, que eu nunca vi, nunca conheci, não sei quem é, não vi foto, e acho que inconscientemente, eu posso falar assim, eu acabo por buscar relacionamentos que não acontecem, porque esses homens eles vão embora, são homens que não permanecem. Então eu tenho 42 anos e isso se repetiu ao longo, né, desde quando eu comecei a me relacionar aos 18, 19 anos até hoje aos 42, essa é uma repetição que não cessa, que não para. Só que aí não tem só o pai que foi embora, tem também uma criança que não foi quista, né? Uma criança que quase foi dada, que não foi amada, que foi maltratada e que precisou se cuidar, né? E até hoje eu fico pensando qual foi a força que me moveu ao longo da minha vida para eu estar onde eu estou. Porque se eu tivesse dependido dos outros, né, desse outro movimento, não teria ido. Uma psicóloga uma vez falou, "Ana, você poderia ter se prostituído, ter se matado, você poderia nem estar mais viva diante das condições de vida que você teve ao longo desse tempo. Então, desde os 17 anos, faço terapia tentando entender tanta falta, né? Tanta ausência. Não é só um pai que foi embora, mas embora é uma criança que não foi amada. Então, quando eu faço terapia multidimensional, sempre a questão com o masculino, com o pai, vem a criança interior. Então, é tanta dor, tanta raiva que eu acho que eu vou precisar de umas 100 encarnações para resolver ok, tanta coisa Ana assim, Leide. cada Ok. vez nada muito mais. Vamos olhar sistemicamente para essa fala, se puder isso. Alguém entrou e deixou o microfone aberto. Ok, fechado. Então vamos lá, olhar sistemicamente para essa fala, né? O que que porque é uma dor, né? É uma dor, né? Uma criança que o pai foi embora, que não conheceu o pai, uma criança que se sente não quista, enfim, muitas coisas. Então, terapia uma vida inteira. Então, eu vou trazer algo importante aqui, né? E na fala da constelação familiar, às vezes a gente constela compreendendo algo. Por quê? Porque a constelação ela não trabalha no nível racional, ela não trabalha cognitivamente. Então, às vezes, numa fala, a gente compreende algo, e é isso que é uma verdade que se manifesta e que acaba virando uma chavinha. Então, eu vou trazer, dentro da minha experiência, uma fala. Essa fala não é para te convencer de nada, não é para explicar a sua situação. Eu quero apenas que você acolha e sinta a partir dela, sem questionar, sem trazer mais nenhuma informação. Só se coloque recebendo, só numa postura de receber. Por quê? Porque às vezes na vida a gente não recebe o suficiente mesmo. A gente tem a sensação de não receber o suficiente no quesito afeto. Mas uma coisa é importante: nós sempre nascemos no ambiente certo para nossa transformação e evolução. Então,
Se eu compreendo isso, aqui eu já começo a sair da falta. Por quê? Porque junto com essa fala vem, mas quantas crianças são abandonadas, quantas crianças são abusadas, quantas crianças são negligenciadas. Eu posso garantir a vocês que todas essas crianças nascem no ambiente que era para que elas nascessem para o desenvolvimento delas. Por quê? Não posso responder aqui. Porque isso pode trazer até crenças, e quem sabe espirituais, com relação a isso, porque alguns dizem, isso é karma, eu nasci na família certa, meu pai e minha mãe me mataram, daí agora eu voltei, eles me tratam mal, tal. E na constelação a gente sai de toda e qualquer crença espiritual. Aqui a gente só traz essa informação. Eu nasci no lugar certo para mim. Por quê? Tudo está certo do jeito que está. E isso é uma lei universal. E uma lei universal também é um fenômeno. Então, quando eu compreendo, quem sabe isso responda na lei. Da onde veio essa força? Porque essa força é a força da vida, porque mesmo num ambiente inóspito, com muita dificuldade, mesmo assim, eu consegui me desenvolver. Então, isso significa que, eu tenho força, eu tenho a força da vida. E se eu tenho a força da vida, quem sabe agora eu precise tomar uma decisão na minha vida. Que é olhar para a minha criança e dizer, olha, o que você recebeu não foi o suficiente para você naquele momento, no sentido de afeto e de cuidado, mas você recebeu a vida. Vem cá, vamos junto agora. Eu vou cuidar de você. Sim, eu vou precisar fazer uma terapia aqui, eu vou precisar fazer um negocinho aqui, mas eu vou tomar a decisão no meu adulto de uma vez por todas, e vou parar de dizer que, quem sabe, seja necessário 100 encarnações. Porque, de verdade, eu não gostaria mais de voltar com os mesmos problemas. E isso também é uma crença. Uma crença que impuseram, às vezes, né? De que você, numa determinada linha espiritual ali, você tem que voltar e tem que fazer, e daí você não sabe, você vem desmemoriado, e aí ali você vai ter que resolver. E não é justo, gente. Porque se fosse justo, a gente voltava com a memória, né? Se bem que muitas vezes é melhor a gente não voltar com a memória, tá? Então, que não seja necessário 100 encarnações para você resolver isso. Só precisa de uma decisão sua, quem sabe no dia de hoje, de dizer, agora eu escolho viver. Só isso. São escolhas. E quem sabe eu precise, sim, olhar para essa mãe, olhar para esse pai, compreender a imperfeição deles, olhar para essa criança, compreender que ela realmente sofreu, mas ela deu conta. E ela dá conta. Sim, com altos e baixos. Às vezes acorda, não está legal, às vezes as coisas não fluem exatamente do jeito que eu gostaria que fluísse. Mas eu estou dando conta. Eu estou aqui, viva, enquanto há vida, há transformação. E enquanto há vida, há evolução. E também depois dela. Por quê? Se na quinta lei, né, na quarta lei, tudo é eterno, nunca vai ter fim. Então, que eu possa aproveitar esse sistema, esse momento, e viver cada vez mais no meu presente. E dizendo sim a tudo como foi. Essa é uma força que a gente precisa ter. Às vezes eu preciso dizer sim para aquele pai ausente. Eu preciso dizer sim para aquela mãe que não me queria. Eu preciso dizer sim para essa vida que veio meio torta. Então, eu gosto muito de futebol. Quando eu era pequena, eu jogava futebol e tudo mais. Sempre fui meio moleca, né? Então, eu digo que a vida é aquela bola que vem com efeito, que o cara bate no peito
ajeita e ainda faz um gol. Porque ela não veio redondinha, ela não veio bonita, perfeita, mas ele matou aquela bola no peito, que matar a bola no peito é segurar a bola no peito, e ele ajeitou ela no pé e ainda chutou e fez o gol. E às vezes até de bicicleta. Ok? Isso é a vida. Ela não é perfeita, a vida é impermanente, todos os dias. Hoje eu posso dizer para vocês que não foi um dia que eu acordei na minha melhor versão. Quando eu acordei de manhã, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Mas eu tive tantas informações e tantos aprendizados ao longo do dia, e eu tive que transformar o meu dia, porque se eu continuasse naquela frequência que eu estava de manhã, eu ia dizer até que eu não ia fazer workshop, e que ao longo do dia tudo foi se transformando, e de verdade, eu trouxe esse tema hoje, e inclusive eu trouxe as leis universais, porque acabou caindo esse vídeo, né? Porque o universo é muito sábio, ele te manda aquilo que você precisa ver. E eu fui procurar um negócio no YouTube, e eu vi isso, e eu entrei, e eu falei, cara, mas era isso aqui que eu precisava ouvir hoje. Porque essa pessoa aqui que vos fala, ela não é perfeita, ela não tem a vida perfeita, ela não é a pessoa mais feliz do mundo. É uma pessoa que está em processo de transformação e evolução, que entende um pouquinho mais de constelação familiar, quem sabe, do que vocês. Alguns aqui são alunos, quem sabe já tenham até me superado, já estudaram mais, já viram por outro viés, já estão num outro movimento, né? Simplesmente uma pessoa normal, que também tem as dores e que tem as dificuldades, mas que escolheu dizer sim para a vida do jeito que ela se apresenta. E eu digo sim para a vida todos os dias, mesmo quando eu acordo e ela não é exatamente do jeito que eu gostaria. Ok? Então, esse sim à vida traz força. A Brigitte Ribbs, que é minha professora também, que eu nunca parei de estudar constelação, né? Ela traz no livro dela a força do amor, né? Ela traz as leis sistêmicas e ela traz também uma quarta lei, que é o sim para tudo como é. Sim, papai, sim, mamãe, do jeito que foi. Por quê? A gente não consegue mudar isso. Isso já aconteceu. Já foi difícil. Mas agora eu posso escolher dizer sim a isso do jeito que foi e virar essa chave. Então, que isso possa te impulsionar, Ana Leide, para a vida, né? E eu sei que você faz isso, porque você é uma buscadora, você está sempre em constante movimento, né? Está sempre buscando melhorar. Eu sei que você faz isso. Quem sabe agora você só precisa dizer sim. Sim, é assim. Né? Eu vou concordar com isso. Eu vou concordar com toda essa imperfeição. Ok? Hashtag fica a dica, né? Deixa eu só ver aqui antes de dar a voz, Isadora. A Marcela colocou aqui, né? A Eliane colocou aqui, ok, eu me acolho e cuido de mim, isso mesmo, né? Se acolhe, não tem que ter vergonha de nada. A Marcela, às vezes só precisamos só precisamos do dessa. Sua criança, tá nesse ciclo de dor, e você procura nos homens o seu pai. Ok, né? Então veja, aqui é uma explicação, né, Marcela? E sim, pode ser isso, certo? Também, né? Mas acho que o que traz mais contribuição aqui é a gente trazer um caminho para a solução. Então, se eu busco nos homens o meu pai, quem sabe eu preciso dizer sim, papai, do jeito que for. Sim. Sim a você ter desaparecido, sim a você ter abandonado a mamãe, a você acabou me abandonando também, mas você me permitiu nascer. Então, tá bom, sim, ok? Então, isso é bem importante. A Heloíse colocou aqui, me sinto amarrada como se não conseguisse sair do lugar em algumas situações da minha vida. E muitas vezes me sinto desfocada da minha família.
Aqui, Heloíse, pode ter algo em relação ao pertencimento, né? Eu também, muitas vezes, essa era uma frase minha, assim, eu olhava para minha família e eu dizia, meu Deus do céu, eu caí de paraquedas aqui. Eu era muito diferente de todo mundo, muito diferente de todo mundo. Até porque eu era mais nova, né? Então eu já nasci numa outra forma de vida, eram outros tempos. Meu irmão mais velho tinha 20 anos quando eu nasci, então eu olhava para tudo aquilo e dizia: Meu Deus, eu estou totalmente deslocada aqui. E o que eu fui fazendo ao longo da vida? Eu fui buscando o meu lugar de pertencimento, né? E isso foi, mesmo que eu seja diferente da minha família, ainda assim eu pertenço. O que pode ter aqui também, Heloíse, pela tua fala, um movimento de amor interrompido. Às vezes isso acontece na hora do nascimento, né? Aí isso acontece ali na primeira semana. Algumas situações quando nós somos crianças, por exemplo, os pais nos esquecerem do colégio, porque nessa vida corrida, às vezes, né? Sei lá, esqueceu no colégio ou chegou mais tarde, ou aquela situação de ficar sempre com o professor esperando o pai e a mãe chegar, porque estão lá na labuta trabalhando para dar conta de todos os filhos e tudo mais, né? Então, aqui podem ser muitas coisas, né? Esse fato de você se sentir amarrada também às vezes tem a ver com a gente não conseguir se desvencilhar das histórias ancestrais, né? Então, nós todos temos um fiozinho que nos prende ao nosso sistema, são os nossos emaranhamentos, né? Essa força, ela pode nos puxar para trás e nos deixar amarrada, ou ela pode nos impulsionar. Então, por isso, o autoconhecimento, esse olhar mais aguçado para esse pai, para essa mãe, para esses ancestrais, deixando com os nossos ancestrais o que eram deles. Por quê? Os nossos ancestrais, eles deram o melhor que eles tinham. Eram o que eles tinham de informação no momento para eles preservarem o sistema. Então, eles tomaram decisões acertadas, eles tomaram decisões erradas, eles fizeram coisas boas, eles fizeram coisas ruins. Era o que eles tinham de informação. E sempre lembrando que quando a gente fala de ancestral, é aquela coisa magnânima, né? O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, aqueles seres assim enormes, porque naturalmente, pela hierarquia, eles são maiores do que nós. Só que esses ancestrais foram crianças, foram adolescentes, eles acertaram, eles erraram, e a gente não consegue perceber isso. A gente acha que tinha que ter sido tudo certinho, tudo perfeito, tudo maravilhoso, e não foi. Eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer, o que eles achavam que podia preservar aquele sistema. Quando eu começo a ter essa compreensão, e é aí que essa filosofia entra em questão, né? Entra em ação. Quando eu começo a ter essa compreensão, eu faço uma escolha também de deixar com os meus ancestrais o que era deles e seguir apenas com o que é meu, né? Então, isso é o mais importante. Então, quem sabe eu comece a fazer esse exercício, quem sabe eu resolva fazer uma constelação para olhar para isso mais de perto. Isso é um tema de constelação. Eu me sinto amarrada, né? Como se eu não conseguisse sair do lugar em algumas situações da minha vida. Opa, e isso sempre se repete. Então, aqui, quem sabe, eu precise, além de mudar um pouco o meu estilo, também passar por um processo de constelação, né? A Thaís, também não acordei bem hoje de manhã. Obrigada por compartilhar. Sim, as pessoas acham assim que eu acordo todo dia, super feliz, que eu não tenho problema, que não falta dinheiro. Gente, quem trabalha, quem paga boleto, quem tem cartão de crédito, quem quer construir coisas, né? A gente está sempre na luta, tal, e essa luta pode ser leve. Isso eu aprendi, né? Que sim, dinheiro vem fácil e com frequência de fontes esperadas e inesperadas. Esse é o meu mantra. Mas tem dias meses, que as fontes inesperadas e esperadas, às vezes, estão meio complicadas, entendeu? Mas eu não desisto. E ali começa, né?
A gente fala de dinheiro, mas a gente fala de relacionamento. Eu também tenho dias que tenho problemas com o meu relacionamento amoroso, né? Às vezes problemas com relacionamento com amigos. Enfim, todo mundo, isso faz parte da vida. A forma como a gente lida com tudo isso é que vai fazer a diferença, né? Eu já me coloquei num fluxo que eu acordei meio ruim, eu me dou o direito também de ter o meu momentinho, mas eu já vou atrás de mudar essa frequência, de elevar essa vibração, até porque é comigo, é aqui no adulto, né? Então eu me coloco no adulto e digo, bora, vamos lá, agora não dá muito para chorar. Daqui a pouco você chora, daqui a pouco você resolve, porque também é importante a gente entrar em contato com a nossa dor. E também saber que às vezes a gente precisa fazer terapia. Eu faço terapia. Ah, mas terapeuta? Você precisa fazer terapia? Sim, faço terapia. Eu me trabalho muito, porque eu não posso dar para o meu cliente aquilo que eu não tenho. Se eu não tiver essa estrutura, eu vou tentar resolver ou projetar no meu cliente as coisas. E aqui, como terapeuta, eu também não ajudo. Então, eu paro de ser uma boa ajudante, aí eu tenho que fazer outra coisa, tá? Então, todo terapeuta, eu sei que tem terapeutas aqui também, gente, não tem como parar de se trabalhar. Todos nós estamos em processo de transformação e evolução, isso não cessa, isso é para sempre, ok? Hashtag fica a dica aí também. Com a chuva e o frio de hoje, meu corpo só pediu hibernação, mas também tive de levantar para a vida. Sim, o nosso adulto, né, Ana Leite, tem boleto para pagar, tem gente que depende da gente, a gente vai fazer, então é, a gente flui com a vida, né? A gente flui com a vida. Isadora, você levantou a mãozinha, pode? Bom, Fátima, eu tô passando um tempo aqui na casa dos meus pais e eu já me trabalho, eu sou terapeuta também, já me trabalho, tenho tempo, assim, acolhendo a minha criança e vim pra cá num momento, assim, realmente vulnerável, sabe? Eu tenho uma relação de muita conexão com a minha mãe e minha mãe foi até onde eu tava, de certa forma veio, me resgatou e me trouxe, eu vivi um choque mesmo. E, assim, eu sei que a alma está em constante expansão. Mas eu quero saber se isso necessariamente é um indicativo, esse retorno, de que eu ainda estou reivindicando alguma coisa na minha consciência, porque eu consigo estar nesse espaço tanto com meu pai como a minha mãe. Sim, ainda existe um sentimento assim de que eu estou fazendo errado, não deveria estar aqui nesse espaço, sabe? Eu deveria estar na minha vida novamente e até uma urgência de que isso aconteça. Hoje eu consigo ver eles com com menos projeção já, né? São pessoas humanas, né? Que muitas vezes me irritam e eu me irrito com isso, eu aceito, acolho e irrito. Tem um fluxo maior de sentimento. Mas eu quero saber se necessariamente isso significa que é porque eu ainda não completei alguma etapa. Não estou na minha adulta 100%. Esse retorno, ele necessariamente ele traz isso? Não necessariamente, sabe, Isadora? Ah, eu não estou no meu adulto, por isso eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Porque, veja, pai e mãe, eles dão e a gente recebe. Então, que bom você poder receber dos seus pais. Quem sabe você ainda precise receber mais um pouquinho deles, agora com um amor em ordem, porque quando a gente compreende a imperfeição dos nossos pais, quando a gente já começa a tomar a vida que vem deles, quem sabe você tenha retornado para a casa dos seus pais para poder ter esse contato com eles, justamente para trabalhar o pertencimento, para trabalhar a hierarquia, para trabalhar o equilíbrio de troca, para daí sim você poder estar no teu adulto e ir para a tua vida. Porque o ir para a vida significa assim, eu vou ter que pagar conta, eu vou ter que dar conta das minhas coisas, né? E quando a gente volta para a casa dos pais, às vezes dá essa sensação de impotência, né? De, nossa, eu não consegui fluir com a vida. Então, esse momento, Isadora, é o momento de você acolher isso e de receber desse pai e dessa mãe. Receber tudo que eles têm para te dar, certo?
Depois, você tem o meu telefone, eu vou te passar um livro, e quem mais quiser aí também, ou quem sabe no próximo módulo eu já coloque aqui no chat, que agora eu não vou encontrar ele rapidamente aqui, que é um livro de um constelador chamado Joan Garriga, ele é espanhol, o livro está em português, e o nome do livro é Onde Estão as Minhas Moedas, Onde Estão as Moedas, tá? Esse livro é um livro é um livro bem fininho e maravilhoso. Eu tenho o PDF dele, posso disponibilizar. E ele é um livro que fala do como nós recebemos a vida dos nossos pais. Então, esse momento, Isadora, é um momento especial para você utilizar as ordens do amor dentro de um movimento de cura do relacionamento com os seus pais. Sim, você já percebeu que eles são duas pessoas, que eles foram crianças, que eles foram adolescentes, que você pode receber deles sem problema nenhum, sem ter que devolver nada, e receber esse cuidado, quem sabe seja aquilo que a tua criança não recebeu, e quem sabe você tenha voltado agora para receber como adulta, como mais consciência, com muito mais consciência. Então, se entregar a receber desses pais, porque às vezes nós nos negamos a receber dos nossos pais. E quando nós nos negamos, nós vamos para a vida para querer fazer diferente, para isso, para aquilo, e a gente acaba voltando, tá? Então, esse é o momento de você aproveitar, né? E assim, pai e mãe, a gente vai sempre reclamar deles, porque eles sempre vão fazer alguma coisa que a gente não concorda. Eu digo, gente, eu só não reclamo dos meus pais hoje porque eles são falecidos, ok? Mas às vezes, de vez em quando, mesmo eles falecidos, vem uma coisa, mas porque o pai fazia isso, vem umas reivindicações. Isso é natural, isso faz parte do ser humano, certo? E quanto mais a gente compreende isso, mais a gente compreende que eles são imperfeitos e que a gente também é imperfeito e que a vida é imperfeita e a gente vibra e flui nessa imperfeição para a gente poder evoluir e transformar o tempo todo. Porque se a vida é transformação e evolução, se fosse tudo perfeito, a gente não ia ter os nossos aprendizados. Então, essas imperfeições, elas fazem parte da vida e a gente aprende com elas. Então, aproveita. Aproveita que você tem esse homem e essa mulher todos os dias. Olha para ele, se coloca no lugar de filha, bem pequenininha. Recebe o amor e as coisas que a sua mãe tem para te dar. Recebe o que o teu pai tem para te dar. Receba com amor tudo isso. Vá compreendendo tudo isso e fortalecendo o teu ser para que sim, de forma coerente, sistêmica, você vá para a sua vida no momento certo, sem pressa, sem se comparar com ninguém, fluindo com a vida. Quem sabe esse seja o teu momento, ok? Às vezes, hoje foi um dia que eu falei assim, eu queria meu pai e minha mãe aqui, ok? E tá tudo bem, né? Que bom a gente poder sentir isso, né? Se conecta com a força da vida e segue. Não se sinta menos do que ninguém porque você precisou voltar para casa dos seus pais. Só leve isso com você. Aqui eu ainda preciso tomar mais um pouquinho. E eu vou tomar aquilo que falta, porque assim que eu terminar de tomar isso que falta, eu vou para a minha vida. E eu vou sempre tomar deles, porque a gente nunca para de tomar de pai e mãe. E cada vez que a gente se reconhece um pouco mais nesse homem e nessa mulher, a gente toma mais um pouquinho deles. Ok? Muito bem, pessoal. Acho que nós finalizamos as perguntas, né? Não estou vendo ninguém mais com mãozinha levantada. Nós vamos, então, fazer um trabalho, tá? Se alguém quiser ir ao banheiro rapidamente, né? Eu vou dar um minutinho aqui, trazendo mais uma informação para vocês em relação ao nosso próximo encontro, que também vai ser na terça-feira, às 19h30. Quem já se inscreveu, não precisa se inscrever de novo, tá? Eu já tenho o nome de vocês já estão na minha lista de transmissão e vocês vão receber o link para a próxima semana. O que acontece? Quem se inscreveu
vai ter um ganho, ok? Por quê? Porque tudo é equilíbrio de troca, certo? Então, quem se inscreveu tem lá o nome, e no próximo encontro eu vou fazer uma constelação familiar, online, ao vivo. E eu vou sortear essa constelação familiar aqui, num programinha que tem na internet, ok? E os nominhos de vocês, só de quem se inscreveu até hoje, ok? Estará nesse sorteio. Então, na próxima semana, porque você se inscreveu, você vai receber isso. Porque o que que acontece quando você se inscreve? E aí é o equilíbrio de troca, tá? Eu tenho agora o teu contato e você tem o meu. Então, tudo que eu for fazer, eu posso mandar para você. E pode ser que amanhã ou depois você também resolva fazer uma constelação. E é possível que você queira fazer comigo. Não é assim? Essas são as trocas. Mas eu não preciso empurrar a goela abaixo de vocês uma constelação familiar, porque as pessoas são livres, as pessoas fazem aquilo que elas sentem que é bom para elas. E quem sabe você venha para esse workshop, mas você vai constelar com outra pessoa. Tenho aqui várias consteladoras maravilhosas, inclusive muitas formadas por mim, e posso garantir que são maravilhosas, tá? E tá tudo bem, porque você vai constelar com quem você tem afinidade, né? Com quem tem aquele valor de troca que tá dentro do teu bolso, né? Também tem tudo isso, certo? Mas hoje eu tenho o teu contato, mas também não vou ficar mandando mensagens e mensagens e te enchendo de coisas, porque também como equilíbrio de troca, se eu começar a invadir muito o teu espaço, o que que vai acontecer? Eu vou estar dando demais e você vai querer parar de receber, ok? Então, quando a gente usa isso como estilo de vida, né, uma lei sistêmica, você leva para tudo na tua vida, para as tuas relações, para o teu trabalho, e tudo flui, certo? Então, é por isso que eu pedi para que vocês se inscrevessem, né? Não foi um workshop pago, mas eu tenho o contato de vocês, amanhã ou depois eu mando alguma informação, e por vocês terem se inscrito, vocês vão receber a oportunidade de participar desse sorteio, e quem sabe na semana que vem também participar dessa constelação familiar. Preciso de representantes, tá? Vocês vão também perceber como é que faz uma constelação ao vivo. Quem já é constelador e vai começar a trabalhar e quer trabalhar online, né? Como é que eu faço uma constelação que não é presencial, que não é com bonecos, como é que eu vou constelar aqui, né? Então, tudo isso dá, então também quem é constelador e se inscreveu aí vai aprender também, ok? A única coisa que vai acontecer é que essa constelação não vai ser gravada, porque eu preservo o tema do cliente. Então, na semana que vem, quando a gente for para a constelação, aí eu vou parar com a gravação e aí a gente vai fazer a constelação, ok? Muito bem, pessoal. Então, eu vou pedir para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Tá. Ah, não é legal, não. Queria pôr música, mas eu não aprendi a fazer isso ainda. Eu achei que eu tinha aprendido, mas já acabei de perceber que eu não sei. Mas também não é o mais importante, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que tem 3 mensagens. Eba, essa era a minha primeira experiência com a constelação. Gratidão. Muito bom, maravilha. Então venham, tá? Eu sempre passo até as 3 horas da tarde o link para vocês lembrarem também, porque às vezes é tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né? Então, eu já passo no dia o link para vocês lembrarem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pedir a vocês que vocês fechem os seus olhos, comecem a prestar atenção na respiração de vocês. Procurem uma posição confortável,
Nessa posição confortável, procurem deixar a sua coluna reta. Se possível, os seus pés no chão. Se você já estiver recolhida ou recolhido, pode ficar deitado ou deitada. Apenas prestando atenção na sua respiração. Procure se entregar a esse momento. Quem sabe tem algum barulho seu aí que esteja te incomodando. Ou até algum barulho meu, um carro que passa. Acolha tudo isso. Tudo faz parte. Vá se entregando ao sentir. Sinta o seu corpo. Quanto tempo faz que você não presta atenção no seu corpo? Sinta o seu corpo. Há quanto tempo você não faz isso? Perceba os seus pés. Perceba as suas pernas. Perceba o seu quadril. Perceba o lugar onde você está, deitada, deitado ou sentado, sentada. Perceba o seu abdômen. Perceba o seu tórax, seus braços. Perceba o seu pescoço que sustenta a sua cabeça. Perceba se você tem alguma tensão no seu corpo. Leve a sua atenção para essa tensão. Perceba se dói algo no seu corpo. Apenas leve a sua atenção para essa dor. Quem sabe essa dor também esteja te querendo contar algo. Deixe ela se expressar. Deixe ela se apresentar. E à medida que você vai dizendo sim ao seu corpo, sim aos barulhos, sim às dores, sim aos desconfortos, eles vão ficando mais leves. E nessa consciência do sentir, você vai imaginando agora um lugar acolhedor. Esse lugar pode ser em meio à natureza, pode ser no espaço da sua casa, um lugar onde você se sinta protegido, protegida, um lugar onde você se sinta em paz. Quem sabe seja um lugar que você acabou de criar, ou quem sabe seja um lugar conhecido para você. Uma cachoeira, um lago, um campo, um jardim florido, uma serra, seja o que for. Perceba os detalhes. Esse lugar é um lugar que te conecta. Preste atenção nas cores, no cheiro. Perceba o silêncio. Entre dentro desse silêncio. Nesse lugar, vai se apresentar um habitante interior.
Esse habitante interior é a sua criança. Olhe para ela. Perceba qual é a fase que ela se apresenta para você. Ela é um bebê? Ela já está na primeira infância? Ela já é maiorzinha? Como ela está? Ela está brincando? Ela está sofrendo? Ela está alegre? Ela está triste? Deixa a primeira imagem dessa criança se apresentar nesse momento. Olhe para ela e perceba como o seu corpo fica. Perceba se você sente algum desconforto, alguma dor. Se isso acontecer, eu peço que com a ponta dos seus dedos, você comece a massagear esse lugar. Não importa se você vai sair da posição de meditação. Isso não é o mais importante agora. O mais importante é você perceber no seu corpo se vem alguma informação a respeito dessa criança. Se isso acontecer, você vai apenas acolher, tocar e gentilmente ir liberando essa sensação. A sua criança continua com você, só que vocês estão em tempos diferentes. Você está aqui no momento presente, ouvindo a minha voz. Você já é um adulto, já é uma adulta. Você está olhando para ela em um outro tempo. Nesse tempo, você não tinha as informações que você tem hoje. Nesse tempo, você não sabia ainda como seria até o momento que você está hoje. Nesse tempo, quem sabe você não tivesse o acolhimento necessário, as condições necessárias, o afago necessário, a presença necessária. Nesse tempo, quem sabe lhe faltassem muitas coisas, mas você estava lá. E foi permitido viver. Quem sabe nesse tempo você era uma criança feliz, alegre, uma criança expansiva, quem sabe muito diferente do que você é hoje. Mas não importa. Você também estava lá. E foi permitido viver. Olhe para essa criança. Está chegando mansamente perto dela. Porque ela não sabe ainda quem você é. Quem sabe ela se assuste com a sua chegada. Por isso, tenha com ela o cuidado que você gostaria que tivessem tido com você. Seja amoroso, seja amorosa, seja cuidadoso, seja cuidadosa. Está chegando lentamente. E se coloque do mesmo tamanho que ela. Ela vai te receber com muito amor.
Olhe bem dentro dos olhos dessa criança. Sinta o seu coração batendo mais forte. Sinta o seu coração expandindo em perfeita luz. Comece a perceber o amor que existe nos olhos dessa criança. Toda a criatividade que ela expressa, toda a alegria, todo o medo também, toda a insegurança, toda a vergonha, toda a timidez, toda a expansão. Perceba tudo isso nesses olhinhos tão pequenininhos. E perceba também que do coração dessa criança, uma luz enorme começa a expandir. E a luz do coração dela se mistura à luz do seu coração. E nesse momento, vocês são uma só. Vocês são um só. Abrace a sua criança. Sinta a sua criança. Passe para ela a segurança que ela necessita. Passe para ela todo o amor que expande do seu cardíaco. A abrace. Passe as mãos nos seus cabelos. A beije se sentir o desejo. Dê a ela, nesse momento, todo o amor que, quem sabe, ela não tenha recebido. Ou, quem sabe, dê a ela mais um pouco de amor, porque ela também recebeu amor. Uma luz enorme começa a aparecer. Essa luz que sai do seu coração e do coração da sua criança se expande por todo o local. E lá atrás começam a chegar algumas pessoas. Essas pessoas vêm trazendo com elas a força da vida. Cada uma dessas pessoas precisou nascer, precisou evoluir, se transformar, para que você e a sua criança pudessem nascer. Ali estão os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, trisavós, tataravós. Por mais que você não os tenha conhecido, a força da vida vem através deles. E nesse momento, eles se colocam atrás de você e da sua criança. E vocês duas juntas começam a receber todas as informações de potencialidade, de força da vida, de prosperidade, de abundância, de alegria. E vocês escolhem se conectar com a potencialidade desses ancestrais. Junto com eles, vem também todas as informações de tristeza, doença, destinos trágicos, dificuldades, palavras não ditas, segredos, tudo que de alguma forma foi difícil na caminhada deles. Mas isso também pertence, isso também faz parte. E a tudo isso, você e a sua criança resolvem agora dar um bom lugar no seu coração. Sintam a força dessas forças
que regem a vida, boa ou má, certa ou errada. Apenas flua com aquilo que lhe foi entregue na sua vida. Se coloque em perfeita conexão com a força criadora da vida. Enquanto isso acontece, a sua criança vai ficando bem pequenininha. Tão pequenininha que ela cabe na palma da sua mão. Nesse momento, seu coração lhe mostra uma porta, um caminho de amor, um caminho de luz, um caminho de fluidez. Abra a porta desse coração. Coloque dentro dele essa criança. E diga a ela: agora eu cuido de você. Quem sabe você tenha sentido falta de muitas coisas. Mas eu vim do meu momento presente, que é o seu futuro, e dizer que mesmo com dificuldades, você ainda vive. E agora, por você, eu escolho ter uma vida mais fluida, mais amorosa e feliz. Em total conexão com a força da vida que vem do nosso Pai, da nossa Mãe e de todos os nossos ancestrais. Nesse momento, eu digo sim à vida. Eu digo sim a tudo como foi e a tudo como é. Faça uma respiração bem profunda. Sinta novamente o seu corpo. Perceba como você se sente. E lentamente vai abrindo os seus olhos e voltando a esse momento presente. Com mais alegria, com mais amor e com mais força. E aqui eu vou me despedindo de vocês, desejando a todos um lindo caminho com essas novas informações que vão te transformar e vão te levar para um processo de evolução a cada dia. Porque esse é o grande sentido da vida. O grande sentido da vida, a nossa missão de vida é viver. Então vivam com abundância, com amor e de mãos dadas com essa criança que agora te impulsiona também. Muito obrigada a todas e até o nosso próximo encontro.